Não sei se vocês se lembram de quando Resident Evil Village estava para lançar, mas quando saíram as primeiras imagens do jogo, a internet ficou completamente enlouquecida. Enlouquecida com uma personagem em específico, né? A Dimitrescu. Não é segredo pra ninguém, né, que a internet tem um ponto muito fraco pra góticas, e aí a Capcom decidiu fazer uma personagem que era uma gótica milf vampira gigante. Isso acabou juntando ali muitos grupos de pessoas, né, em pontos muito vulneráveis. Todo mundo ficou muito ansioso pra jogar o jogo e conhecer essa personagem, né, que mesmo sem jogar, muitas pessoas já eram fã. E assim, eu não tô aqui pra jogar eles não, tá, pessoal? Porque eu também gosto muito da personagem. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante e é isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Hoje a gente vai analisar o character design, o design de personagem da Alcina Dimitrescu. Vamos ver aí tudo que tem de legal, né, nessa personagem, todos os segredos escondidos, para ver se a gente consegue se inspirar, né, e tirar algum aprendizado aí para os nossos próprios personagens. Então bora lá, pessoal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe, eu tô sempre trazendo vídeos aqui pro canal, né, relacionados à arte. Então se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixa um like nesse vídeo aqui também se você curtir, tá, que vai ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal. Por que eu quis fazer esse vídeo, né? Acontece que eu tava fazendo um vídeo sobre a estética de Resident Evil Village, né? Aí eu não tava falando exatamente dos personagens, eu tava falando mais do contexto geral da estética do jogo, do estilo que o jogo escolheu seguir. Mas acabou que quando eu comecei a falar sobre o design de cada personagem, eu fiquei uns 15 minutos falando só sobre o design da Dimitrescu. Então eu falei, mano, eu acho que vale a pena eu separar ela em um outro vídeo só pra ela. Porque ela é especial, ela é uma rainha, ela merece um vídeo só pra ela, não é mesmo, turminha? E ó, antes de você querer me julgar por eu ter ficado tanto tempo falando sobre uma vampira ficcional, assiste esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai entender por que esse personagem é tão interessante, porque que tantas pessoas gostam dela, né? Então bora lá, pessoal. Sem enrolar, vamos começar a falar dela, Lady Dimitrescu. Para quem tá perdido até agora, não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu acho bom dar aqui um contexto, né? A Dimitrescu é uma das vilãs do jogo Resident Evil Village, o 8º Resident Evil que lançou, né? A Dimitrescu é uma vampira e ela vai morar no Castelo Dimitrescu com suas 3 filhas. E basicamente o Castelo Dimitrescu é um grande castelo num estilo meio gótico, com várias torres muito pontudas, em uma pequena vila no leste europeu. Por dentro o castelo tem um estilo um pouquinho mais barroco, com muitos ornamentos de ouro, bem grandioso e com toda uma iluminação de vela, sabe? Que dá aquele ar romântico e gótico pro castelo. E é lá que você vai encontrar a Dimitrescu, né? Então vamos conhecer ela melhor aqui, vamos ver quem que é essa personagem. A primeira coisa que você vai perceber quando você vê a Dimitrescu é que ela é gigantesca, né? E isso é algo que no primeiro momento você provavelmente não vai entender, né? Porque parece uma escolha meio aleatória, assim. Você fala, nossa, mas se o bagulho dela é ser uma vampira, por que ela é gigantesca também, sabe? Mas na realidade não foi tão aleatória assim essa escolha, tá, pessoal? Porque que acontece? A Dimitrescu, além de ser inspirada aí na figura do vampiro, né? Ela também foi inspirada em lendas japonesas, mais especificamente em um yokai japonês. E o yokai que inspirou a Lady Dimitrescu é um yokai chamado Hashisaku-sama. Eu não sei se eu falei esse nome certo, mas é algo desse tipo, tá? Basicamente, esse yokai é uma mulher muito alta, de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, que usa um longo vestido e um grande chapéu branco e que sequestra crianças. É quase que um homem do saco japonês. O Resident Evil ele foi desenvolvido pela Capcom, né, que é uma empresa japonesa, e os desenvolvedores desse jogo são japoneses também, né, sua grande maioria. Eu sempre acho muito legal ver essa mistura de culturas, porque costumam sair coisas muito interessantes dessas trocas, que foi o caso da Dimitrescu aqui, né? Por mais que o jogo se baseie no leste europeu e tenha como base o folclore europeu, os desenvolvedores do jogo são japoneses. E é natural que você vai estar trazendo sua cultura e suas experiências para as coisas que você vai estar criando, né? Então, dessa mistura aí do folclore europeu com cultura japonesa, a gente teve a personagem da Dimitrescu. Embora, até onde eu vi, as referências a essa yokai ficam mais na parte estética mesmo. A única outra semelhança que a gente conseguiria traçar é de que a Dimitrescu também vai sequestrar pessoas. Mas enquanto a yokai vai estar sequestrando crianças, a Dimitrescu vai sequestrar os homens da vila
para transformar seu sangue em vinho, né? E dessa forma se alimentar. E a gente tem até mesmo uma inversão aí da nossa expectativa, né? Porque normalmente, né, na cultura popular, os vampiros costumam ser associados com uma figura masculina. E eles costumam predar jovens moças, né? Que tem toda a ideia do sangue da moça virgem, que o vampiro vai lá e vai dar uma chupadinha. Eu acho toda essa ideia também do vampiro que vai atrás das meninas na noite chupar o sangue das virgens muito interessante, né? E dá até pra gente fazer outro vídeo comentando sobre essa imagem do vampiro em um outro momento. Mas o que eu quero mostrar aqui é que até o fato dela ser uma mulher que se alimenta de sangue de homens já é uma inversão muito interessante, né? Que já brinca com esses arquétipos pré-definidos que a gente tem na nossa cabeça da cultura popular. Bom, mas a Dimitrescu não se resume só a essa história dessa yokai. Ela tem muito mais a ser analisado o que dá pra gente extrair dessa personagem. Então vamos ver agora o look de Alcina Dimitrescu. A Dimitrescu, assim como aquela yokai, ela vai usar um longo vestido e um grande chapéu, né? E eu acho muito interessante o que essa roupa já nos conta sobre ela. Bom, em primeiro lugar, a gente consegue observar o óbvio, né? Que a roupa é muito elegante, já remetendo essa ideia da Dimitrescu ser uma nobre realmente. E que são roupas que já datam de um século passado. Na minha opinião, seriam roupas ali dos anos 20 até os anos 40. Eu posso estar viajando, que eu não manjo muito assim de moda, né? Mas ela me lembra esse estilo de roupa, sabe? Opa, pessoal, enquanto eu editava esse vídeo, acabou que eu encontrei a foto do vestido real que inspirou esse vestido da Lady Dimitrescu. E um negócio que eu achei bem interessante da gente ver aqui nessa foto é como que no vestido da Dimitrescu, esse tecido aqui da parte da frente tem suas dobras mais exageradas, né? O que cria várias linhas verticais que vão aumentar ainda mais a nossa sensação de que a Dimitrescu é muito alta. E a foto é de 1938, então eu tava certo sim no meu chute. Pra mim tem tudo a ver essa roupa com esse período. Isso já vai nos mostrar que a Dimitrescu é muito mais velha do que ela aparenta, né? Ela provavelmente deve ter virado uma vampira durante essa década e por isso ela ainda continua usando as roupas daquele período. Mas uma coisa ainda mais legal, né, sobre essas roupas são as cores dela, né? Esse esquema monocromático vai ser muito interessante aqui, porque vai ser nesse esquema que a gente vai ter as bases para conseguir dar um contraste no elemento muito importante do design da Dimitrescu, o batom que ela usa. O batom da Dimitrescu é a única coisa que vai ter alguma cor nela, né, que vai sair desse esquema monocromático. E esse batom é muito interessante, porque ele tem esse tom vermelho escuro que vai nos lembrar do sangue, né, que vai fazer a gente lembrar de que ela é uma vampira, e ao mesmo tempo ele vai contrastar com essa ideia de sensualidade que a gente costuma ter associada ao batom vermelho, né? Olha só que detalhezinho pequeno, mas muito importante aqui na construção da personagem. Uma sensualidade que a gente brinca com essa ideia do vampiro também, né? Da boca, esse lugar tão sensível que você vai querer ali se aproximar, né? Você vai querer ali dar um beijo, ser também esse lugar de perigo, sabe? Que vai te trazer pra perto só pra te morder e chupar seu sangue. E aí, falando nessa ideia de sangue, né, a gente tem um outro detalhe muito interessante aqui na roupa dela. Esse vestido é impecável, ele não tem uma gota de sangue sequer, né? E isso já vai nos contar muito sobre a nossa personagem. Porque isso vai nos trazer uma ideia, né, de que embora ela seja uma vampira, ela ainda assim é uma nobre, ela é muito elegante, ela é muito chique, então ela não vai se sujar de sangue. Ela não vai simplesmente ir lá e morder seu pescoço e se alimentar de qualquer forma, sabe? Ela vai ter seus métodos, ela vai ter seus processos pra fazer isso. Ela vai transformar o sangue dos homens em vinho antes de beber ele, né? Isso é um detalhe tão legal, gente, porque isso já conta tanto sobre essa personagem pra gente, sabe? Ela é uma vampira, mas ao mesmo tempo ela é uma aristocrata, ela é uma nobre, sabe? Ela não vai querer ficar se sujando de sangue por aí. Ela tem jeitos mais civilizados de fazer isso, de se alimentar do sangue. E aí nessa ideia a gente também pode destacar as luvas da Dimitrescu, né? Que ela usa luvas pretas. Visualmente isso já dá uma ideia muito legal no design dela, né? Das extremidades dela serem mais escuras, então o chapéu e as mãos dela vão ter esses tons pretos, mas ele também tem uma finalidade prática aqui que dá pra gente observar, né? Porque como ela vai estar sempre mexendo com sangue, né? Por mais que ela transforme eles em vinho, é natural que ela vai sujar as mãos dela. E aí as luvas pretas vão acabar escondendo essas manchas de sangue da nossa visão. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a principal arma da Dimitrescu vão ser suas unhas, que ela vai transformar em grandes lâminas. Então, como ela vai estar sempre usando sua mão, né, para caçar as pessoas, ela vai estar sempre sujando as mãos de sangue, o que é mais um motivo para essa luva ser preta, para esconder esse sangue.
E a gente também pode observar isso de uma forma simbólica, né? É interessante que as luvas da Dimitrescu sejam pretas e que a gente não consiga ver o sangue que tá sujando as mãos dela, porque dessa forma a gente já vai sinalizar que com essa personagem as coisas não são exatamente como parecem, sabe? A gente já começa a trazer um mistério pra essa personagem. Bom, e falando de novo nessa ideia dela ser uma aristocrata, uma nobre, a gente também pode falar aqui um pouquinho sobre os acessórios que ela usa. Então aqui nos acessórios dela, né, a gente vai ter esse grande colar que ela usa, vamos ter também os brincos, que vão nos trazer essa ideia de riqueza, elegância e nobreza. E a gente vai ter essas rosas em cima do peito dela. E se você tá me acompanhando no raciocínio aqui, essas rosas, num primeiro momento, elas parecem deslocadas, né? Porque, de novo, eu tava falando de toda aquela ideia dela manter o contraste ali muito sutil, né? Trabalhando sempre ali o monocromático, mas as rosas aqui em cima do peito dela acabam chamando muita atenção da gente, né? Porque são rosas pretas, né? Onde é basicamente tudo branco. Então é um segundo elemento que vai chamar muito nossa atenção, né? Depois do batom dela vermelho. E por que ela carregaria essas rosas aí, né? Por que essas rosas teriam que chamar nossa atenção assim? Por que elas são importantes? Aqui a gente vai contar mais uma parte muito legal sobre a história da Dimitrescu, que a Dimitrescu tem filhas. Então, a Dimitrescu tem exatamente 3 filhas, e cada uma dessas rosas vai simbolizar uma dessas filhas dela. As filhas dela são essas daqui, né? As 3 se vestem de preto, e cada uma tem também na testa uma tatuagem de rosa, remetendo aí de novo a ideia de que elas são essas rosas da mãe dela. E as filhas da Dimitrescu, elas fazem um contraste muito legal com a mãe, porque enquanto a mãe usa branco, né, tem todo aquele ar elegante, as filhas dela já usam preto, tem um ar mais rebelde, né, com cabelos raspados do lado, um ar meio punk assim, e elas vão carregar uma aparência assim muito mais suja, né, mais trevosa. Aqui fica muito claro pra gente também uma ideia de morte, né, de ceifadoras, porque cada uma das filhas dela vai carregar ali uma foice na mão, nos lembrando essa imagem clássica, assim, que a morte costuma estar associada, né? Isso faz total sentido com a história também das filhas dela irem até a vila para pegar os homens, então faz sentido, né, que elas tenham esse visual de ceifadoras realmente. Toda uma ideia realmente de que a vila é meio que o jardim de uvas dela, sabe? E aí, quando tá o tempo da colheita, elas vão lá colher esses homens para virar vinho. As filhas da Dimitrescu, elas parecem muito mais bruxas do que vampiras, né? Elas não vão ir para aquele lado ali de elegância da mãe e vão ir para um negócio um pouquinho mais profano, mais rebelde. E é muito legal essa dinâmica que a Dimitrescu vai ter com as filhas dela. Por mais que elas sejam tão contrastantes, por mais que elas sejam quase que figuras opostas, a Dimitrescu se importa muito com as filhas dela, o suficiente para carregar sempre rosas no peito que vão simbolizar essas filhas, né? E isso já nos mostra uma outra característica muito, muito legal do personagem da Dimitrescu, que é o fato dela ser uma aristocrata. A Dimitrescu, ela realmente vem de uma família nobre, né? E por isso ela não se vê como os outros, né? Ela tem essa característica aristocrática. Tanto é que isso vai gerar alguns momentos no jogo que a Dimitrescu vai ficar muito puta por a mãe Miranda comparar ela com os outros lords. Ela não se vê assim, ela se vê acima deles, porque ela é uma Dimitrescu. Ela faz parte dessa nobreza, dessa aristocracia. E nesse sentido, as suas filhas também fazem parte dessa família. As suas filhas também são melhores do que os outros, porque elas também são nobres, elas também são aristocratas. Por isso que ela vai se importar tanto com as filhas dela e ter um certo carinho também para essas filhas dela, né? Muito mais do que ela vai ter por qualquer outra pessoa durante o jogo. Então a gente tenta dar um pouquinho mais de profundidade a essa personagem, né? Inclusive no jogo, todas as vezes que você mata as filhas dela, ela fica cada vez mais puta assim, querendo te matar ainda mais, né? Bom, e eu acho que é basicamente isso que dá pra gente tirar da Dimitrescu. Ela também tem uma segunda forma, né? Quando você vai enfrentar ela, e ela vira um dragão, e aí tem toda uma brincadeira dela ser meio que inspirada no Drácula, né, por ser uma vampira, e Drácula remeter essa ideia de dragão. Então quando você vai enfrentar ela ali no estágio final, ela vai se transformar nessa figura do dragão, né, o dragão que não te deixa sair desse castelo. O que de novo vai criar um contraste legal aí, né, com a figura dela elegante, bem posturada,
para esse dragão que é totalmente bestial, descontrolado, raivoso. Inclusive no dragão vai ter um detalhe ali de onde estaria o corpo de vampiro dela, né? Que no jogo vai ser onde você vai precisar atirar para dar mais dano. E aí brinca de novo com essa ideia do vampiro, né? De que por mais que por fora pode ser elegante, bonito, uma pessoa que você queira se aproximar, por dentro, na verdade, é um demônio bestial e feio, né? Bom, mas eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre o design da Dimitrescu. Tem muita coisa legal no Resident Evil Village, então eu ainda vou fazer o outro vídeo, provavelmente, né? Falando sobre como ele se apropria do gótico. Mas para esse vídeo aqui eu acho que eu já falei tudo o que eu queria. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Espero que tenha inspirado também as pessoas que trabalham aí com design de personagens. Eu acho que tem muita coisa aqui que dá pra gente observar como que a Dimitrescu foi construída, que pode nos ajudar a criar nossos próprios personagens, né? Todas essas ideias que circulam ela, todos os signos que estão ali representados nela, eu acho que dá pra gente tirar muita coisa daí pra gente pensar também quando a gente vai fazer nossos personagens. Mas pro vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram também desse estilo aqui de vídeo, né? Porque é um estilo de vídeo que eu ainda não tinha feito. Mas eu estou sempre experimentando aqui, né? Como o canal ainda não tem tanto conteúdo assim, eu tô tentando experimentar com vários estilos diferentes. Então comenta se gostaram também de vídeo nesse estilo, se vocês querem mais. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, ativa as notificações e até a próxima, pessoal. Beijo!